Pois bem, gente, vamos continuar aí, né? Essa parte é bem tranquila, tá? Que é o princípio da atração e repulsão de cargas elétricas. E aí, em resumo, a gente fala que corpos, os opostos se atraem, né? Então, exatamente isso, esse ditado aí, né? Se dá por esse princípio aqui das cargas elétricas, né? Então, foi feito por experiências mesmo, que as cargas, né? Corpos que possuem mesma cargas, ou seja, se eles estão carregados positivamente ou negativamente, eles vão se repelir. Ou seja, dois corpos positivos se repelem, dois corpos negativos também se repelem. Cargas iguais vão se repelir, né? A gente vai ver o porquê disso, tá? Mas por enquanto vamos ficar só nessa questão de que cargas iguais vão se repelir, né? O porquê, a gente vai ver isso mais à frente, tem a ver com um cara chamado campo elétrico, né? A gente vai entender que essa cargazinha vai gerar um cara chamado campo elétrico, né? Professor, da onde que surge esse campo elétrico? O campo elétrico, só para você ter uma noção, eu falei que eu não ia falar, mas eu já tô falando já. Mas olha só, o campo elétrico, só para você ter uma noção, ele funciona da mesma forma que o campo gravitacional. O campo gravitacional, que é o que a gente mais estuda assim, né? A gente tem mais afinidade. Você não sabe que tem uma força que te puxa para o centro da Terra? E essa força a gente fala que é a força da gravidade? Na verdade, o certo seria falar que é um campo gravitacional, né? Ou seja, o campo gravitacional é o responsável por gerar essa força, né? E aí, quando a gente fala dessas cargas elétricas, o corpo eletrizado também tem a capacidade de gerar um campo parecido com o campo gravitacional, que gera a atração, né? Então, só que essas cargas, elas geram um campo elétrico. E esse campo elétrico, ele é gerado de forma igual. Então, se duas cargas são positivas, eles geram campos elétricos e esses campos elétricos que vão fazer essas cargas se repelirem. Já que os campos elétricos são praticamente iguais, mesma direção opostas e tal. A mesma coisa acontece para as cargas negativas, tá? Então, quando a gente pega dois corpos que têm cargas diferentes, uma negativa e outra positiva, os campos, eles se comunicam, os campos, eles se dão bem, né? Um vai repelir, o outro vai atrair. Ou seja, eles vão se atrair, né? A gente vai estudar melhor o campo, tá bom? A gente vai ver linhas de campos, que vocês vão entender o porquê disso. Mas, por enquanto, corpos de mesmas cargas se repelem e corpos de cargas diferentes, cargas opostas, se atraem. Tranquilo? Show de bola. E aí, depois disso, né? Isso aí só foi pra gente mesmo ter essa noção. Depois disso, nós vamos saber como que nós vamos forçar um corpo estar carregado positivamente ou carregado negativamente, né? Existem dois processos bem interessantes, que é o processo de eletrização por atrito e de eletrização por contato. Esses dois processos são muito parecidos, tá? Porém não são iguais e a gente vê direto no dia a dia, tá? A gente vê constantemente. Eletrização por atrito, né? Quando dois corpos neutros, tá? Neutros, ou seja, dois corpos que não têm cargas, tá? Não estão carregados, não estão eletrizados. Eles têm cargas, porém não estão eletrizados. Ou seja, cada corpo tem o seu número de prótons igual ao seu número de elétrons, né? E aí eu vou começar a esfregar um corpo no outro, né? E aí o que vai acontecer? Quando eu esfrego um corpo no outro, o que vai gerar essa eletrização? O que vai gerar a ter esses corpos eletrizados? Então, aí vai depender de que material esse corpo é formado, né? Porque, dependendo do material, e se eu pego dois corpos feitos de materiais diferentes, um corpo, certamente, ele tem mais facilidade de ganhar elétron do que o outro corpo. Então, quando a gente começa a esfregar um corpo no outro, fica esfregando. Esfrega. Isso, aí a gente começa a esfregar um corpo no outro, o que vai acontecer? O cara que tem mais facilidade de ganhar elétrons, ele vai roubar os elétrons do outro corpo. Então, ele vai ficar carregado negativamente, né? E o outro corpo, ele vai perder elétron. Então, consequentemente, ele vai ficar carregado positivamente.
E aí o que vai acontecer? E aí eu vou ter dois corpos, um com carga negativa sobrando e outro com cargas positivas sobrando. Então um vai estar eletrizado negativamente e o outro eletrizado positivamente. Aí, ó, corpos com cargas opostas eles vão se atrair. Então por isso que muitas das vezes quando a gente esfrega um material, por exemplo, a caneta na parede, né? Então o que eu estou fazendo? Ao meu ver, eu acho, eu não tenho tanta certeza, mas o plástico ele tem mais facilidade de ganhar elétrons do que o cimento, né, o material feito da parede. Então quando a gente pega a caneta e esfrega na parede, né, essa experiência a gente pode fazer em casa, né? O que vai acontecer? A caneta vai grudar na parede, né? E quando ela gruda na parede, significa que a caneta pegou os elétrons da parede e a parede ficou carregada positivamente e a caneta carregada negativamente. Então, corpos opostos, né, vão se atrair. Então, por isso que a caneta fica grudada na parede. Uma explicação bem simples, né? Então, gente, isso acontece. Quando a gente começa a esfregar um corpo no outro, fazendo o atrito, né, eles vão trocar cargas. Um corpo tem mais facilidade de ganhar cargas elétricas negativas, então ele vai pegar os elétrons, e o outro corpo vai perder elétrons, né? Ele não vai ganhar o próton do outro corpo, né? Lembrando que o próton ele não se mexe, ele fica lá no centro, núcleo pesadão, não se mexe, fica parado, tá? Então um corpo vai ganhar elétrons e o outro corpo vai perder elétrons. Então um corpo vai ficar carregado negativamente, o outro positivamente, pum, ele vai grudar um no outro, tá? E aí a gente consegue eletrizar os dois corpos por atrito, ok? Né? E aí eu acho que tem alguns exemplos, né? Não coloquei exemplo nenhum, não. Mas eu posso fazer isso em casa com algodão em confete. Tem várias formas de fazer, né, eletrização por atrito. Até mesmo essa da caneta com a parede, né? Muitas vezes dá certo, né? Tem vezes que não dá certo, mas na maioria das vezes dá certo sim, tá? Beleza, outra eletrização, ou seja, eu estou forçando os corpos trocarem cargas, né? Seria a eletrização por contato. E aí a gente já vai ter um corpo que já está eletrizado, né? Ele já está eletrizado. Pode ter tanto positivamente ou tanto negativamente. Então eu tenho um corpo que ele está eletrizado, beleza? E esse corpo vai chegar perto de outro corpo neutro. E aí eu quero eletrizar esse corpo neutro, né? E quando ele chega perto, o que o outro corpo neutro vai querer fazer? Vai querer neutralizar o corpo que já está eletrizado. E aí, ó, as cargas desse corpo vai ficar... ele vai trocar cargas com o outro corpo. E ele então vai ficar carregado negativamente ou positivamente, né? Então... É quase o mesmo processo por eletrização de atrito, né? Porém, em atrito tem dois corpos que estão neutros, tá? E aqui eu tenho um corpo que está carregado. Olha só, ele fala o seguinte. Ocorre quando dois corpos condutores, estando um deles eletrizado, então um corpo já está eletrizado. São colocados em contato e a carga elétrica é redistribuída entre dois corpos, estabelecendo equilíbrio eletrostático. Ao fim desse processo, os dois corpos ficam com a mesma carga, né? Então aí eu tenho dois corpos, um está carregado e o outro não está carregado, ele está neutro. Quando eu vou encostar um corpo no outro, eles vão trocar cargas. E todo esse sistema que envolve esses dois corpos vai ficar neutralizado, beleza? Ele vai tentar equilibrar as cargas. E aí quando eu desgrudo os dois corpos, e aí eu vou ter que... os dois corpos vão estar eletrizados, né? Já que o número de prótons vai ser diferente do número de elétrons, beleza? Então essa é a eletrização por contato. Beleza. A eletrização por indução. Essa eu vou ter que filmar para vocês, tá bom? Que o nome dessa eletrização por indução é o vulgo fio terra, tranquilo? Então o fio terra eu vou ter que mostrar para vocês, que aí vocês vão entender melhor como é que funciona essa eletrização por indução. Ok, gente? Então vou gravar um videozinho aqui para vocês e escrever no papel, tá? Então é isso aí.